Salve, salve galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas, esse é o canal Futipédia e sejam todos muito bem-vindos. E sem enrolação, eu já vou começar aqui para vocês falando das 5 vezes em que o futebol parou uma guerra. Então, como é um vídeo contando histórias e ele pode ser um pouquinho grande, então eu já não vou enrolar muito e já vou começar direto com a primeira, que é talvez a mais famosa aqui do vídeo, que é a vez que o Santos do Pelé parou uma guerra. E já nesse caso aqui, muita gente não sabe, mas na verdade eles não pararam uma e sim 2 guerras na mesma excursão. E embora alguns historiadores eles não concordem muito com essa afirmação de que o Santos de fato parou uma guerra, isso é mais uma narrativa, mas eu não vou estragar a ilusão de vocês nesse vídeo aqui, eu só vou contar o que aconteceu. Então, a primeira delas foi a Guerra do Congo, onde o Congo Kinshasa e o Congo Brazzaville estavam lutando entre eles ali. Hoje eles são conhecidos como Congo e República Democrática do Congo, mas nessa época eles eram conhecidos pelo nome das suas capitais, Kinshasa e Brazzaville. E essa guerra estava rolando lá, e aí o Santos do Pelé ia fazer uma excursão lá na África, eles iam para a Nigéria fazer um jogo lá que é o mais famoso, o caso quando o Santos parou a guerra, mas no Congo também estava rolando essa guerra, e aí quando o Santos foi jogar lá, dizem as pessoas de que tanto o pessoal de Kinshasa quanto de Brazzaville foram no estádio juntos ali assistir então o jogo do Santos. E não sei se a galera conhecia muito bem quem era o Santos, quem era o Pelé nos anos 60, 70, porque embora hoje a gente conhece, naquela época o Congo ele já é pobre hoje, naquela época ele era muito mais. Obviamente não tinha televisão para você assistir os jogos, talvez o pessoal ouvia pelo rádio e provavelmente deve ter ouvido os feitos do Santos daquela época, então deve ter movimentado uma galera para assistir, mas não sei se é tudo isso que falam, mas de fato os relatos dizem que os dois lados da guerra pararam para ir assistir o Santos. Ambos os lados estavam lá juntos em paz assistindo o jogo, então isso conta como a primeira vez ali que o Santos do Pelé de fato parou uma guerra. E nessa mesma excursão eles foram jogar na Nigéria e lá estava rolando a Guerra da Biafra. Vocês já devem ter ouvido falar, se vocês estudam história ou não, mas é de fato a vez mais famosa aqui, né, que o Santos conseguiu parar a guerra. E essa guerra na Nigéria, ela estava rolando ali porque o pessoal da Biafra estava querendo se separar, e aí então o governante lá do país, ele convidou o Santos para ir jogar, meio que para tirar a atenção da galera para a guerra e para mostrar que ele estava no controle de tudo, tanto que ele estava trazendo um time muito badalado na época para ir jogar lá. E aí o jogo aconteceu, foi na cidade de Benin, e não confunda Benin, a cidade, com o país Benin. Benin é um país e tem Benin lá dentro da Nigéria, que é uma cidade. E isso era mais ou menos 100 quilômetros do fronte da guerra ali, então não foi no olho do furacão que eles foram jogar, mas de fato eles foram jogar lá e houve um cessar-fogo ali para que o Santos pudesse fazer um amistoso com o time local lá. E aí dizem que o pessoal parou de tretar, mas alguns historiadores falam que tipo, não pararam não, a guerra nem estava acontecendo exatamente ali, estava um pouco mais longe, como eu falei, uns 100 km de distância dali, foi só uma manobra do governo e tal, eu não vou entrar no mérito disso, mas essa é a história mais famosa que falam sobre o Santos do Pelé ter parado uma guerra. Talvez não tenha parado, mas esse foi o contexto histórico da segunda vez em que o futebol ajudou a parar uma guerra. E aí, depois dessas 2 vezes que o Santos parou, né, essa guerra que aconteceu na mesma excursão, teve um outro jogador muito famoso, onde a seleção dele também ajudou a parar um confronto, que foi o Drogba e a Costa do Marfim. Se vocês não sabem, lá pelo ano de 2004, estava rolando uma guerra civil na Costa do Marfim, onde ali os militantes da cidade de Bouaké estavam tretando com o resto do país. E isso é um cenário que acontece muito na África, em vários países, que é a questão da guerra civil, porque a África, desde muito tempo atrás, formavam povos e reinados ali, e uma etnia estava sempre tretando com outra etnia. Os europeus também ajudaram a aumentar um pouquinho a treta ali, e quando eles definem fronteiras e colocam 2 povos que tretam no mesmo lugar, a treta aumenta muito mais. Não que não acontecesse antes, né? Antes dos europeus chegarem na África, era todo mundo pacífico, tava todo mundo de boa, não. Acontecia muita treta entre tribos ali também. O que acontece é que quando eles definem fronteiras e falam, pô, isso aqui é um país,
as etnias diferentes que estão ali dentro, geralmente um presidente que vira presidente, ele pertence a uma etnia, acaba fazendo coisas que beneficiam o povo dele e prejudicando a etnia rival, e aí quando isso troca acontece a mesma coisa, e a população civil não fica contente com isso, com algumas políticas que acontecem dentro do país, e eles acabam tretando para poder assumir o poder eles ao invés do outro povo que está ali. Isso aconteceu muito em Ruanda, isso aconteceu na Nigéria e no Congo, como eu falei, aconteceu também na Costa do Marfim recentemente, lá no ano de 2004, e aí esse foi um ano que a geração da Costa do Marfim estava começando a montar um time muito bom. Em 2010 eles também tinham um time muito bom, mas entre 2004 até 2006, que foi o ciclo da Copa, eles já tinham ali o Touré, os dois irmãos, né, já tinham o Drogba, óbvio, então estava surgindo ali uma seleção bem interessante, e aí eles conseguiram se classificar para a Copa do Mundo de 2006, e aí o Drogba foi um dos cabeças ali do movimento que resolveu fazer um amistoso na cidade que tinha essa maioria militante aí que estava liderando a treta dentro da Costa do Marfim, e aí a galera meio que parou ali os confrontos para poder ver o jogo, ver a seleção. Inclusive o Drogba ele fez um discurso ali muito bonito falando pro país se unir, parar de tretar, que a Costa do Marfim estava vivendo um momento legal, que eles iam para a Copa de 2006 e tal. Então foi até de propósito que eles foram jogar exatamente naquela cidade para mostrar que não tinha motivo para ficar na treta entre eles. E aí de fato o confronto ele parou por um tempo e depois ele acabou voltando, óbvio. As pessoas não vão parar de tretar assim do nada, né? Tipo, agora o Drogba fez um discurso aqui, então vamos todo mundo se amar e tá tudo certo, tá tudo bonito. Mas de fato, o discurso do Drogba ele conseguiu tocar um pouquinho algumas pessoas, tanto que o confronto parou por um tempo. E por mais que não tenham se resolvido esse confronto na época, acho que só essa paradinha do tempo que a galera começou a parar de brigar, provavelmente poupou aí algumas vidas. Então o Drogba meio que foi um herói ali que com certeza salvou algumas vidas pelo espaço de tempo em que a Guerra Civil parou um pouco. E aí a gente tem um outro caso famoso, que é o quarto caso aqui da nossa lista, que foi a Guerra do Haiti. E para quem é mais velho que eu, lembro de quando o Brasil foi jogar lá, mas a pessoa que é mais novo talvez tenha visto só fotos do Brasil andando num caminhão, num tanque de guerra, não lembro, e um monte de haitiano correndo atrás, assim, e ninguém entende o que era isso, o que aconteceu, mas na verdade foi quando o Haiti, ele estava passando por uma guerra civil, e aí esse jogo que aconteceu lá, conhecido como o Jogo da Paz, ele foi uma ação dos governos aí, já que, só para contextualizar para vocês, o presidente do Haiti ele tinha renunciado, né, ao cargo, foi o Jean-Bertrand Aristide. Então ele tinha renunciado ao cargo e algumas milícias locais ali começaram a se armar para tentar tomar o poder. E aí a ONU, vendo isso, organizou uma ação para levar alguns soldados lá para Haiti, inclusive o Brasil participou, enviando soldados para lá. E aí o primeiro-ministro lá, ele não ficou muito feliz que o Brasil estava mandando o exército para lá, que era o Gerald Latortue. Então não confunda ele com o presidente. O presidente é um, o primeiro-ministro é outro. E ele reclamou, ele falou, pô, o Brasil não tinha que estar mandando exército pra cá nada, era melhor eles mandarem a seleção pra cá. E aí o presidente da época, o Nine, foi lá e falou, legal só o que você falou aí, então beleza, vamos mandar a seleção pra lá. E aí bateu um papo lá com a FIFA, conseguiram organizar um amistoso no Haiti, e esse amistoso era de fato para promover a paz lá, tanto que para você poder conseguir um ingresso para ver o jogo, você tinha que levar uma arma para trocar pelo ingresso. Então foi uma campanha de desarmamento civil que rolou lá, e para quem não lembra, o Brasil era o atual campeão do mundo, tinha acabado de ganhar a Copa de 2002, o jogo foi em 2004, então o Brasil era a seleção mais badalada da época lá, e eles conseguiram marcar esse amistoso com a seleção do Haiti. E a situação do Haiti era meio feia, tanto que alguns times eles ficaram com medo de liberar os jogadores. Então o Milan, por exemplo, não deixou o Kaká, o Cafu e o Dida ir para esse jogo. O Bayern também não liberou o Zé Roberto e o Lúcio, mas mesmo assim a seleção de 2004 ainda era uma baita de uma seleção, tanto que o Bruxo estava lá e ele meteu logo um hat-trick nesse jogo. Então o Brasil ganhou aí, acho que foi de 6-0 do Haiti, e cada gol a torcida do Haiti estava lá comemorando. Imagina sua seleção tomando de 6 e o povo comemorando. É óbvio que a seleção da Haiti também não oferece muito perigo para a seleção brasileira, era um time bem limitado, até hoje é um time muito limitado, mas de fato foi um jogão e o pessoal lá da Haiti apoiou
mais a seleção brasileira do que a própria seleção do Haiti. Eu tenho bastante lembrança dessa época, acho que eu tinha uns 8 anos nessa época, então tem alguns flashes desse momento. Então essa foi uma outra vez que o futebol tentou ajudar, pelo menos, a parar uma guerra. E a última da lista, a última vez que o futebol deu uma pausa na guerra, foi na Trégua de Natal. Essa é uma história também bem bacana, aí, uma história de guerra que o pessoal se lembra, eles comentam muito. A gente não sabe se isso foi verdade ou não, existem relatos sobre isso, que foi lá no ano de 1914, em dezembro, né, no Natal, e a guerra tinha acabado de começar, acho que ela começou em agosto de 2014, e dizem que o pessoal ele achava que a guerra acabaria muito rápido. Então, em várias frentes de batalha, na noite de Natal, o pessoal que estava lá dentro das trincheiras começaram a cantar a música de Natal e tal, todo mundo ali, good vibes, é Natal. Não sei se em 1914 as pessoas eram um pouco mais de boa, não sei. Mas aí o pessoal começou a cantar essas músicas. Algum muito corajoso resolveu sair desarmado e andar na terra de ninguém, que é aquele espaço que fica entre as trincheiras. E aí o pessoal viu isso como um bom sinal e aí começaram a sair dos dois cantos, né? Ambas as frentes aí de guerra começaram a sair e ficar junto ali na noite de Natal. E aí tem relatos de que isso aconteceu em vários lugares, mas em um lugar específico ali na Bélgica, na cidade de Saint-Yves, aconteceu um negócio que foi mais além ainda de o pessoal só ficando de boa, cantando músicas de Natal, que foi um jogo de futebol entre ingleses e alemães. Então o pessoal viu que estava um clima um pouco mais amistoso, resolveram sair ali, ficar um pouco mais de boa, dar uma pausa no confronto, e aí tanto ingleses quanto alemães, lá na Bélgica, se você não manja muito de geografia, a Bélgica é um lugar bem estratégico ali, ele fica entre a França e a Alemanha, e o Canal da Mancha por cima, e a Inglaterra fica do outro lado. Então, a Inglaterra veio ajudar os aliados, né, ajudar a França na guerra, a Alemanha estava do outro lado, fica Holanda, Bélgica, França, Canal da Mancha, Inglaterra, Alemanha embaixo, e aí um campo de batalha bem importante era ali a região da Bélgica. Então esse jogo aconteceu na cidade de Saint-Yves, onde soldados alemães e soldados ingleses jogaram uma partida de futebol e dizem que foi 2-1 para a Inglaterra. Então a Alemanha perdeu na guerra, perdeu na bola e perdeu na bala também. Nossa, zoado fazer uma piada com isso, né? Mas enfim, só um momento fora de contexto aqui. Mas dizem que essa foi uma outra vez onde o futebol também deu uma pausa na guerra. E essas foram as 5 vezes onde o futebol ajudou a parar confrontos e muito provavelmente salvar vidas, já que em curto espaço de tempo onde pessoas param de trocar agressões entre elas, provavelmente algumas vidas foram salvas aí, que se eles não tivessem parado, a guerra continuaria e pessoas teriam morrido nesse meio tempo. Então, talvez essas pausas aí, talvez o futebol tenha ajudado a salvar vidas, inclusive. E conta aqui pra mim o que você achou, qual desses você acha mais improvável de ter acontecido, pessoas que se odeiam aí ter parado por causa de partidas de futebol. Conta pra mim se você conhecia todas elas, se você já tinha ouvido falar. Eu mesmo já tinha ouvido falar de todas elas, mas não tinha contexto a fundo, então fui estudar e passar aqui um pouquinho pra vocês. Lembrando que é bem superficial, não entrei muito a fundo em questões políticas, étnicas, geográficas, porque senão ia ficar um vídeo mais de história do que um vídeo de curiosidade de futebol. Eu gosto, assim, de trazer bastante informação e detalhes, mas não sei se vocês curtem, então comentem aqui pra mim o que vocês acharam do vídeo, vai ser muito importante pra mim ver se eu faço mais ou menos, se eu dou mais detalhes ou menos. E se vocês curtiram o vídeo, não deixe de dar o like e se inscrever, porque no próximo vídeo eu vou falar sobre a vez que o futebol ele começou uma guerra. Então é uma história bem da hora também, um vídeo que eu já estudei aqui, já tá tudo prontinho, é só gravar. Então se inscrevam para não perder esse vídeo que vai sair provavelmente na próxima semana, sobre quando o futebol começou uma guerra, beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, valeu, falou e até a próxima.